Mas vamos continuar falando do Supremo, só que agora em relação a Bolsonaro. A situação aí, né, tá daquele jeito que vocês sabem. Absurdos atrás de absurdos, atropelos atrás de atropelos, a ponto que qualquer boca aberta, tipo assim, é aquele típico vídeo que não tem nada especial. Esse vídeo ganha destaque por quê? Porque até mesmo a imprensa corrupta, que trabalha para sustentar o regime, para perseguir pessoas, vê que estão passando e muito do ponto com o Bolsonaro. Vamos ouvir o Josias. É mais um passo à espera da prisão de Bolsonaro, que é o que os juristas estão falando que vai acontecer. O Supremo está imprimindo a esse resultado uma agilidade incomum, né? Esse documento que consolida o julgamento, a rejeição por unanimidade do recurso do embargo declaratório das defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices aí desse grupo principal da trama do golpe. O Supremo teria 30 dias para publicar esse acordo, já publica agora resultado, o julgamento foi na semana passada, publica agora a ata e o acordo, que é o resumo da decisão, vai sair nos próximos dias, e aí tem mais alguns dias ali para a defesa do Bolsonaro e dos demais apresentarem embargos dos embargos, o outro embargo que se chama infringente, que serve para rediscutir o mérito, mas sabemos todos que nada disso vai prosperar. Esse jogo está jogado, Fabiola. Então agora é aguardar que, com essa agilidade, cheguemos ao trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso de nenhuma espécie, e a expedição dos mandados de prisão, né? Pois é. Aí, vamos falar sobre isso, né? Uma prisão ilegal, absurda. Na verdade, Bolsonaro já está preso. No inquérito que ele nem foi denunciado. De boa. Ninguém reclama. Ninguém acha ruim. Ninguém aparece pra falar nada, sabe? A não ser aqueles gatos pingados de sempre, né? Os filhos de Bolsonaro, Mário Frias, Gil Diniz, aquela galera de sempre, né? Os pé de chinelo. Os bambam da direita estão ocupados com outras coisas. E a gente não pode cobrar eles, não. Não cobra eles, não, porque eles são intocáveis. Aí, o Mário Sabino ontem resolve escrever sobre a situação. Mário Sabino... Tem hora que eu me pego, assim, em divagações, que eu me pergunto, será que o Mário Sabino tá naquele ponto da vida? Ele deve ter, acho que mais de 60 anos. Que ele se pega, ele olha pro que tá acontecendo. Aí ele se questiona. Às vezes ele não deixou a birra tomar conta, qualquer tipo de sentimento que não seja nobre, né? E analisar o governo Bolsonaro, né, com a ótica muito... Como é o nome, rapaz? Muito tendenciosa. Aí agora ele pensa, fala, pô, bicho, acho que é injusto, sabe, o que tá acontecendo contra o Bolsonaro. É muito injusto. E ele tenta talvez fazer uma minha culpa pra botar a cabeça no travesseiro e tentar dormir. Lembrem que aquela matéria, Os Blogueiros de Crachá, que tem um papel crucial nessa perseguição, é na revista do Mário Sabino, na revista Cruzoé. E ele começa falando assim, ó. Manchete. Lula não foi para a penitenciária. Se Bolsonaro for, será por vingança. Ótima manchete, já deixa claro em duas frases o que está acontecendo nesse país. Vingança. E eu ainda fico me perguntando assim, vingança pelo quê, gente? O que foi que o Bolsonaro fez? Ah, eu sei. Bolsonaro infernizou a vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque ele colocou o exército, a polícia, ele usou do aparato estatal de perseguição para tornar a vida dessas pessoas um inferno? Não. Sabe o que Bolsonaro fez para tornar a vida dessas pessoas que o perseguem um inferno? Ele ousou falar a verdade. Ele ousou despertar as pessoas para o que realmente se passa no país. E desde então, essas autoridades, elas não conseguem mais ficar de boa. Era tudo um grande fingimento, né? O povo não sabia de nada, então fingia que tava tudo bem, e eles fingiam que tava tudo bem também, ficava nessa. E agora fica difícil, né? Bolsonaro colocou, não foi um bode, botou um mamute na sala. O mamute era pequeno, um dinossauro, aquele comia planta, aquele bem grande do pescoço. Botou daquele, povo, meu Deus do céu, vai fazer o que com isso daqui? Não sei. Bolsonaro botou aí agora pra tirar esse dinossauro. O povo não quer voltar a dormir, não quer voltar pra Matrix. Aí Mário Sabino começa. Petistas têm prazer orgástico nas redes sociais ao antecipar que Dom Pedro III mandará trancafiar Bolsonaro na papuda. Isso é o petismo mesmo, né? Movido pelo ódio. Dizem que o ex-presidente da República, condenado por golpismo, é cidadão comum e que, portanto, não tem direito a privilégio nenhum, muito menos o de começar a cumprir pena em prisão domiciliar. Afirmam que milhares de idosos, como Bolsonaro, com a saúde abalada como ele, estão presos em penitenciárias, padecendo agruras idênticas aos dos presos jovens e saudáveis, sem merecer nenhum tipo de atenção especial da justiça. É o problema que esses presos que estão sofrendo isso, né, são condenados provavelmente por crimes, não é por uma farsa, né, não é por um crime impossível. O golpe. Os petistas se esquecem que o seu chefão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, isso sim, não viu o sol nascer quadrado de uma cela da penitenciária. Lula ficou preso em uma sala da Polícia Federal em Curitiba, com banheiro privativo e outras benesses distantes das reservadas a prisioneiros comuns. Outro presidente da República, Fernando Collor, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi inicialmente encaminhado para uma penitenciária alagoana, onde permaneceu em cela individual, com banheiro próprio. Collor, no entanto, foi hóspede penitenciária durante apenas 7 dias. Até o Supremo lhe concedeu direito à prisão domiciliar por motivo de idade e de doença. Por que Collor não foi diretamente para a prisão domiciliar? A justificativa transitou entre a lei de execução penal não permitia, a jurisprudência dizer que isso poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos e o lenga-lenga, isso é uma discussão complicada e coisa e tal.
Como se 7 dias de cana em penitenciária satisfizesse qualquer preceito legal, francamente, e não somente a hipocrisia de mostrar, veja só, meu povo, que a lei de execução penal é para todo mundo, para dar um exemplo para a nação. A verdade é que, em caso de prisão de ex-presidentes da República e de outros peixes graúdos, reina a discricionariedade não nos limites da legalidade absoluta, mas nas larguezas das interpretações de ocasião que são a marca do nosso judiciário. Ater-se ao que está escrito literalmente no texto da lei, ou o que determina a jurisprudência mais restritiva, será, assim, um tratamento dispensado a inimigo. Se Bolsonaro for para uma penitenciária e lá permanecer por mais de uma semana, não será porque a lei vale para todos no Brasil. E na mesma medida, cascata evidente, ou porque golpismo controvérsia é um crime mais grave do que roubalheira, né, como se alega desde já. Não, vai ser por vingança. E o crime que Bolsonaro cometeu, o sofrimento que Bolsonaro impôs a essas pessoas, é a verdade. É verdade. É como se fosse o sol por um vampiro, né? Ele não suporta. O alho, ele não suporta. Bolsonaro apresentou a verdade. E a verdade incomodou demais e segue incomodando. Por isso que eles censuram, né? Você censura a verdade, não a mentira. Quem surpreendentemente resolveu falar sobre o mesmo assunto, primeiro que Bolsonaro nem deveria ser preso, mas já que tá falando sobre isso, né, tá falando do absurdo que é a questão de pensar em mandá-lo pra papuda, foram os golpistas do Estadão. Nem os golpistas do Estadão conseguem defender esse tipo de coisa. Bolsonaro merece tratamento especial. Em poucos dias, portanto, né, ele começa lá falando julgamento, mas será certificado o trânsito em julgado e expedido mandado de prisão definitivo contra Bolsonaro. Caberá a Dom Pedro III, relator da P 2668, determinar o local onde a pena será cumprida. É uma hora grave. Prendeu o ex-presidente da República. Impõe ao juiz uma reflexão que transcende a dimensão individual do condenado. Moraes deve combinar senso de justiça, prudência institucional e respeito às prerrogativas inerentes ao cargo. Sobre sua decisão, seja ela qual for, não pode parar a dúvida de que se trata de uma justa reparação, não de vingança. Eu queria ter um pouco dessa esperança, sabe? De falar, não, esse cara tem que ter bom senso. Um dos maiores vingadores, ele vai ter bom senso? Vai. Tem se discutido 4 destinos possíveis para Bolsonaro. O complexo penitenciário da Papuda, uma sala de Estado-Maior em instalação do Exército, uma sede especial na sede da Polícia Federal ou prisão domiciliar. Todos são juridicamente plausíveis, mas nem todos são igualmente adequados à condição do apenado. Este jornal entende que Bolsonaro não é um preso qualquer. O Estado sancionador pode e deve aplicar a lei com firmeza, mas sem ignorar as prerrogativas associadas à presidência da República, nem as circunstâncias excepcionalíssimas do ex-presidente. E o que é que eles querem falar com isso, né? Circunstâncias. A saúde de Bolsonaro, debilitada após múltiplas cirurgias decorrentes do atentado à faca, do Adélio, que era filiado até ao PSOL, não pode ser tratada como mera questão lateral. Mas será mesmo que é para fazer justiça? Onde é que está a justiça em todo esse julgamento? Até agora eu não sei cadê a prova que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro. Eu ficaria muito feliz se alguém me mostrasse. A fragilidade... Aí o Estadão vai, né? Ainda que seus apoiadores a tenham explorado politicamente, a fragilidade de Bolsonaro é real e impõe cuidados médicos contínuos, difíceis de serem prestados num sistema penitenciário reconhecidamente falho. Prender um ex-chefe de Estado e de governo na Papuda, uma das prisões mais degradadas do país, seria imprudente, pois poderia precipitar uma crise de contornos imprevisíveis, caso o agravamento do quadro clínico de Bolsonaro, sobretudo fatal, ocorrer sob custódia do Estado. O Estadão vai levantar vai matar Bolsonaro na cadeia, né? Rapaz, fica parecendo às vezes que esse é o objetivo, viu? Há precedentes claros na história recente do país. Lula cumpriu 580 dias em cela especial na Superintendência da PF em Curitiba. Collor, também condenado, está em prisão domiciliar humanitária graças a uma concessão do mesmo Dom Pedro III, à luz da comprovação de graves doenças de que padecem incompatíveis com a vida no cárcere. O caso de Bolsonaro se enquadra nessa situação. Ademais, a prisão domiciliar, além de adequada à sua condição clínica, não é indulgente. Nenhuma privação da liberdade o é. A democracia brasileira não será aprimorada com o martírio de ninguém, ao contrário. Só tem a ganhar quando o judiciário demonstra que sabe punir com firmeza, mas também com magnanimidade, pois é assim que uma república civilizada trata os seus criminosos. Condenado por um crime que não cometeu, em prisão ilegal, tá preso de forma ilegal, ainda querem matar o cara. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil.